Os tumores cerebrais são crescimentos anormais de células no cérebro. Existem diferentes tipos desses tumores que podem ser benignos, não cancerosos, ou maligno, cancerosos. O diagnóstico geralmente envolve exames de imagem, como a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, além de biópsia para determinar o tipo exato de tumor. O tratamento dos tumores cerebrais pode incluir a cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou uma combinação dessas abordagens, dependendo do tipo e estágio do tumor. A curabilidade de cada um deles pode variar significativamente. Alguns tumores cerebrais crescem lentamente e raramente se espalham para outras partes do cérebro ou do corpo. Esses tumores podem ser completamente removidos por meio de cirurgia e, em muitos casos, a cura é possível. Outros tumores cerebrais podem ser tratados com sucesso e levar à remissão completa do câncer. É importante ressaltar que o tratamento e o prognóstico dos tumores cerebrais variam de acordo com cada caso individual. Cada pessoa pode responder de maneira diferente ao tratamento e a resposta ao tratamento não pode ser garantida. Bom, o doutor Júlio opera toda hora, então, sempre. Doutor, é questão do tumor cerebral. Quando fala tumor, as pessoas realmente assustam. Assusta. Eu digo o seguinte, quando a gente pensa em tumor, a gente tem que pensar lógica. O que é um tumor? Uma célula que ela meio que ficou doida. Então ela começa a crescer de forma anormal. É basicamente isso, em qualquer órgão. E aí, geralmente, fisicamente falando, é o quê? Uma bolinha, uma coisinha? Isso. Aí o que vai acontecer? Depende da célula que deu origem a ela. Por exemplo, o mais comum que a gente opera, a gente chama meningioma. Então é da meninge. Da meninge. Então lembra como o senhor falou, uma bolinha, ela é bem dura. Porque a meninge é assim, o tumor benigno, de um modo geral, ainda parece com a célula originária, então é como se fosse uma meninge que começou a crescer de forma normal. De forma normal. E aquilo vai crescendo, aquilo pode pressionar o cérebro. Esse é o grande problema, porque o cérebro está dentro de uma caixa fechada. Fechada. Se uma massa começa a crescer ali de forma normal, começa a comprimir o tecido bom e dá o problema. E aí quando a pessoa começa a ter alguns sintomas. Isso. No caso da gente da neuro, a gente tem que pensar em duas coisas para tranquilizar o seu público. De um modo geral, são tumores raros. Raros. Então é muito raro o tumor cerebral. Eu até falo com os pacientes, falo assim, pense na sua família, quantas pessoas tiveram? Na minha, nenhum. Então realmente são tumores muito raros, né? Mas na maioria das vezes ele assusta porque a pessoa já pensa no tumor de alto grau, que é o câncer. Que é o câncer. O que é o câncer? É a célula que se dividiu, mas começa a não ter característica nenhuma. Ela começa a crescer muito rápido, precisa de vaso, pode dar metástase, né? Então, de um modo geral, o tumor maligno é mais grave. No cérebro da gente, grande parte, a maioria, é o quê? É os meningiomas, neurinomas, tumores benignos. A maior parte dos tumores cerebrais são benignos? A maioria são benignos. São benignos. Mas o problema é que ele está numa área... Isso, nobre. E, na verdade, os que dão mais sintomas são os malignos. Então, você pergunta assim, Júlio, no seu dia a dia, você opera mais o quê? Tumor maligno. A metástase, o cérebro, a pessoa tem um câncer de mama, tem um câncer de qualquer órgão, aí ele migra e vai para o cérebro. Por que vai para o cérebro? A gente falou antes, 25% do sangue que bombeia vai. Então a chance daquele tumor que caiu na corrente sanguínea de ser bombeado para o cérebro é grande. Então por isso que as metástases cerebrais são os tumores mais comuns a gente estar operando. Então quando a pessoa tem um tumor benigno, ele é um tumor no cérebro. A gente está falando hoje agora é só cérebro. Isso. É o tumor no cérebro, benigno, tudo bem. Todo tumor é operável? Todo tumor é operável. O que eu digo é o seguinte, no cérebro... Tem gente que fala assim, esse tumor é inoperável. Isso. No cérebro a gente tem que fazer uma balança. Eu falo isso para o paciente, todo tumor você pode operar. O grande problema é o risco que você está colocando naquele paciente. Entendi. Então, às vezes, a gente faz uma balança. O tumor é benigno, ele cresce lento, ele está pequeno. Para que eu vou operar? Eu vou acompanhar e ver. Então, eu não opero. Ou ele está num local muito difícil. Então, se eu chegar naquele local, eu tenho que causar lesão. Eu falo para todo paciente, cirurgia é lesão. Eu tenho que lesionar a pele, eu tenho que abrir o osso, eu tenho que chegar no local. Então, quando ele não é superficial ou está num lugar muito nobre, a gente acaba falando isso. É melhor a gente acompanhar ou fazer tratamento. E a pessoa, desculpa, a pessoa pode ter um tumor benigno a vida inteira e nem saber que teve? Pode, é muito comum. Às vezes, por exemplo, só para a gente ter ideia, a ressonância no final da década de 80, popularizou na década de 90. Então eu falo para o paciente, esses séculos todos para trás, as pessoas tinham, viviam e não tinham. Hoje, qual o grande problema que a gente, se você perguntar, Júlio, o que você mais atende? Incidentaloma. Esse termo de estranho é o quê? Achado incidental. Tô com enxaqueca, tô com a dor, o médico pediu a ressonância e apareceu um tumor benigno. E o chão se abre, a pessoa acha que vai morrer. Eu falo, não, é um tumor benigno, é muito comum de acontecer, crescimento lento, vamos acompanhar para ver se ele está crescendo ou está estável. Que interessante. Vamos acompanhar agora um VT que fala um pouco sobre